Olá, turma. Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Pereira Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz. Acredito que vocês já me conhecem. Dando sequência às nossas aulas, conforme eu falei na aula anterior, que a gente ia falar nesta aula sobre célula. A gente vai falar especificamente da estrutura da célula. Por quê? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a descoberta das células e dos micro-organismos, que são os seres microscópicos. E no final da aula passada, a gente falou sobre a criação da teoria celular, de que todos os seres vivos são constituídos de células e que essas células são as menores unidades, as unidades básicas de estrutura e funcionamento de cada ser vivo. E que uma célula ela só pode se originar a partir da divisão de uma outra célula. Então, hoje a gente vai ver quais são os componentes de uma célula, qual é a estrutura de uma célula. Então, os três componentes básicos de uma célula, os três constituintes básicos de uma célula são membrana plasmática, citosol ou citoplasma e material genético. Então, basicamente a gente tem uma membrana, o citoplasma e o material genético. Essa membrana, ela delimita a célula. Ela é chamada de membrana plasmática. A função dela é o quê? É criar um isolamento para a célula, delimitando o que é o ambiente externo e o que é o ambiente interno. Ou seja, é a membrana plasmática que delimita o que é célula, o que tem dentro da célula e o ambiente que fica ao redor da célula. Além disso, essa membrana ela controla a entrada e a saída de diversas substâncias que são necessárias ou desnecessárias para essa célula. Como assim? O que é necessário, a substância que é necessária, que a célula precisa, elas vão entrar na célula e elas vão ter que passar através dessa membrana. Aquilo que não é necessário, que a célula não precisa, o que vai acontecer? Vai sair da célula. Através de quê? Da membrana. Então, essa membrana é que permite a entrada e a saída de substâncias. Tudo isso aqui que tem entre o centro e a membrana é chamado de citosol ou citoplasma. Ou seja, o citoplasma é o que abriga todos os organóides, todas as organelas da célula. É o meio, é o interior da célula, é chamado de citosol. E o material genético é o que está mais ao centro, que está mais ao meio. É isso aqui. Isso é o material genético. É o que? É o que carrega as informações, as nossas informações genéticas, as nossas características e características de todos os seres vivos. Se eu estiver falando de uma célula eucariótica, essa célula eucariótica ela tem uma membrana nuclear. Se eu estiver falando de uma célula procariótica, essa célula ela não vai ter núcleo, ela não tem membrana nuclear, ela vai ter um material genético dela, vai ser solto no citoplasma. Então a célula procariótica ela vai ter a membrana, flagelo, citosol, que é a mesma coisa aqui, e vai ter o material genético aqui no meio, certo? Algumas células, no caso de células vegetais e células de bactéria, vão ter uma outra estrutura externamente fora, ao redor da membrana plasmática. Essa estrutura que fica ao redor da membrana plasmática, ela é chamada de parede celular. Mais na frente eu mostro melhor para vocês. A parede celular, ela vai manter a forma da célula, ou seja, não vai permitir que a célula mude sua forma e vai proteger também essa célula. Então, nós vamos
agora visualizar uma animação sobre uma célula para a gente entender, ver essa célula numa dimensão 3D. Porque quando a gente olha para as imagens em livros didáticos, a gente pensa que as células são planas, mas aquilo ali é uma representação didática. Na verdade, as células possuem, elas são tridimensionais, né? E a gente vai ver uma representação mais ou menos em 3D, que é uma representação do que de fato seria uma célula, só que não deixa de ser uma representação. Então vamos lá ver como é essa animação, como seria então essa célula. Então aqui eu tenho uma visão geral da minha célula. Você vê que toda essa área aqui é a membrana. O que a membrana faz? Ela delimita a célula, ela isola essa célula. Você vê que tudo que tem dentro é o interior da célula. Então eu tenho todas as organelas, eu tenho núcleo, eu tenho material genético, está tudo dentro da célula. Então a membrana ela está isolando, ela está formando ali uma barreira, dizendo aqui dentro é o meio intracelular e aqui fora é o meio extracelular. E ela, como eu falei para vocês, membrana plasmática, que é isso aqui, ó. Posteriormente, se vocês quiserem, vocês podem ler essas informações aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Vocês pausam o vídeo e vocês podem ler aí essas informações. Mas o que eu quero que vocês lembrem de fato? Que a membrana plasmática ela vai isolar a célula, delimitar o que é célula, o que tem dentro e o que tem fora. O que tem fora não é célula, o que tem dentro é o interior da célula. E essa membrana ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula, ok? Aqui eu tenho uma representação de uma mitocôndria. O que é uma mitocôndria? É uma organela. Para que serve essa organela? Para produção de energia. A mitocôndria, ela tem a função de produção de energia. Você vê que tem várias aqui, ó. Uma, duas, tem várias. Aqui outra, aqui outra. Então são várias mitocôndrias. Os centríolos, outras organelas presentes ali, ó. Você vê que eu tenho um par, ou seja, eu tenho dois centríolos ali, pertinho do núcleo da célula. Eles vão ajudar na divisão celular. Quando essa célula for se dividir em duas, eles vão auxiliar nesse processo. Eu tenho uma outra organelazinha que é chamada de peroxomos, mas isso não é objeto de estudo de vocês, mas ela auxilia em que? Na desintoxicação do organismo. Uma outra organela são as cisternas chamadas de complexo de Golgi, ou complexo golgiense. O que ele faz? Ele sintetiza e direciona substâncias. Como assim? Ele funciona como um correio. O núcleo da célula, que a gente vai já ver, ele vai produzir moléculas e ele vai mandar para cá. E quando ele mandar para cá, essas cisternas elas vão formar bolsinha. Você vê que aqui tem umas bolsinhas. Essas bolsinhas aqui, ó, elas estão cheias de moléculas que estão sendo enviadas para determinados pontos do organismo ou para determinados pontos das células. Ok, as vesículas que eu estava falando é o sistema de transporte da célula, ou seja, o complexo de Golgi empacota e forma essas bolsinhas aqui, essas vesículas, e elas estão fazendo o quê? Levando. Vocês lembram que quando a encomenda chega do correio na casa de vocês, ela não vem embalada? Então, o complexo de Golgi é como se fosse o correio e as vesículas é como se fosse a embalagem que vem o produto dentro. E o que é o produto que vem dentro dessa embalagem? São as moléculas que são produzidas pela célula. E aqui eu tenho o núcleo. Então, o núcleo da célula, na maioria das vezes, ele fica no centro da célula e a função dele principal é o quê? Armazenamento da função da informação genética. Ou seja, o nosso DNA, nosso material genético está no núcleo da célula. Vale ressaltar que só tem núcleo em células eucarióticas. Células eucarióticas possuem núcleo e dentro do núcleo está o material genético. E eu tenho também essas estruturazinhas que são chamadas de lisossomos. Os lisossomos é como se fossem faxineiros, ou seja, eles fazem digestão celular, eles fazem a limpeza da célula, certo? E eu tenho os ribossomos, que são esses bolinhos aqui, que eles são responsáveis por produzir proteína.
E eles vão estar aqui grudadinhos no retículo endoplasmático, que também é um sistema de bolsas. São membranas envolvidas em processos de construção de moléculas. Você vê que tem dois tipos, tem rugoso e tem liso. E essas moléculas são produzidas aqui, pode ser produzido gordura, que são os lipídios, ou pode ser produzido proteínas. São as moléculas principais produzidas aí, certo? Então acredito que vocês tiveram uma visão geral da célula, vocês viram. Não se preocupe com esse tanto de organela, com esse tanto de conceito, mas o que eu quero que vocês lembrem? Membrana delimita a célula, seleciona o que entra e o que sai. Núcleo guarda a informação genética, é ele que tem nosso material genético. E citoplasma ou citosol é onde está todas as organelas, é o meio intracelular, ok? E aí nesse meio intracelular eu vou ter várias organelas, eu vou ter mitocôndria, peroxomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, e cada um tem sua funçãozinha. Então depois, que quando vocês estiverem assistindo o vídeo, se vocês quiserem reassistir, vocês vão pausando e lendo as informações que aparecem aqui, certo? Mas o que eu quero que vocês lembrem principalmente são os componentes principais da célula, que é a membrana, citoplasma e material genético. Voltando aqui para a nossa aula, a gente tem aqui uma representação, um desenho de uma célula, só que essa célula aqui, ela é uma célula procariótica. A palavra procariótica ela tem origem grega e significa núcleo primitivo. Por que o núcleo primitivo? Porque essa célula ela não possui núcleo. O material genético dela aqui, ó, está solto no citoplasma. Então essa célula tem uma membrana plasmática, ó. A membrana plasmática faz o quê? Delimita a célula. Externamente, ó, você vê aqui que tem a membrana plasmática. Por fora da membrana eu tenho o quê? Uma parede celular. Qual a função da parede celular? Proteger essa célula. Ela faz o que? Ela mantém a forma. Ela não permite uma célula crescer, expandir, mudar de forma. Não, ela impede isso. A parede celular ela impede isso. Então ela protege de fato essa célula. E aqui é o meio intracelular, que é chamado de citosol ou citoplasma. No meio do citosol, eu vou ter então o material genético desta célula, que são as informações genéticas dessa célula ali. E isso aqui é um flagelo. Para que serve? Para locomoção, deslocamento dessa célula. E aqui eu tenho outros 3 tipos de células. Em A, eu tenho uma célula animal, em B, uma célula vegetal e em C, uma ameba, ou seja, um protozoário. São 3 tipos de célula. Mas você observa que tem algo em comum, ó. Todas estas células, elas possuem núcleo. Ou seja, diferentemente da célula anterior, que é a célula das bactérias, a gente tem aqui células eucariontes. Então entendam, célula procariótica, que é essa aqui, é a célula das bactérias. Lembrem disso, célula procarionte são as bactérias, ou seja, todas as bactérias possuem célula procariótica. Aqui eu tenho células eucarióticas ou eucariontes. Então todos os outros seres vivos possuem células eucariontes. As células eucariontes elas possuem núcleo e o material genético, ó, ele está aqui, ó, dentro do núcleo. Então o núcleo possui uma membrana chamada de membrana nuclear que protege esse material genético, essa informação genética. E essas células eucarióticas também, você vê aqui, ó, que o meio dela, o citosol dela, ó, delas no caso, possuem várias organoides ou várias organelas, que é aquilo que eu mostrei para vocês na animação. Tem centríolo, tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem retículo endoplasmático. Então tudo aqui ele coloca como organoide. Organoides celulares ou organelas celulares. Vai ter diferenças entre elas? Vai. Você vê que aqui ó, tem essa aqui que a gente não mostrou, porque ela vai estar presente só nas células vegetais.
Isso aqui também é uma outra organela chamada de cloroplasto, que a gente também não mostrou porque é uma célula vegetal. Isso aqui é que possibilita o quê? A realização de fotossíntese das plantas. Você vê aqui, ó, que essa célula da ameba, ela é semelhante a essa célula animal aqui. Só que célula vegetal e célula animal, elas são mais complexas. Isso aqui é uma célula de um protozoário. Significa dizer o quê? Que o protozoário é um ser vivo unicelular, ou seja, isso aqui é um ser vivo. Qual ser vivo? É uma ameba. Isso aqui é uma célula, mas não é um ser vivo. Isso aqui é uma unidade que constitui seres vivos. Que tipo de seres vivos? Plantas. Isso aqui é um ser vivo? Não, é uma célula. Que tipo de célula? Célula animal, ou seja, é uma célula que vai constituir os animais, ou seja, várias células daquela ali vai formar os animais. Várias células dessa aqui vai formar as plantas. Isso aqui não, isso aqui é um ser vivo, é uma ameba. Lembrando, isso aqui é uma representação, é um corte para você ver melhor as organelas, as estruturas dessa célula. A célula não é assim, a célula é uma estrutura tridimensional, certo? Espero que tenham compreendido. A função principal dessa estrutura aqui, de você entender sobre as células, é você entender o quê? Que existe uma membrana, membrana confere proteção, seleciona o que entra, o que sai e delimita a célula. Tem algumas, como célula vegetal e célula de bactérias, possuem parede celular. Parede celular confere proteção, evita a célula crescer, expandir. E nós temos o citosol, que é o meio intracelular que ele abriga as organelas, e temos o material genético que vai estar presente em todas as células, seja ela procariótica ou seja ela eucariótica. Lembrando, na procariótica o material genético ele vai estar no citoplasma ou no citosol, e na célula eucarionte o material genético vai estar dentro do núcleo, ok? Finalizamos aqui nossa aula. Espero que tenham compreendido sobre a estrutura da célula. Só mais uma coisa para fechar. Essas células aqui são de seres pluricelulares, como eu falei para vocês. Não é um ser vivo. Isso aqui é uma unidade, é uma célula, é uma unidade de constituição dos seres vivos. Então, os seres que possuem célula vegetal e célula animal são seres pluricelulares. Nesse caso aqui, são seres unicelulares, ok? Tenham todos um bom descanso, ótimos estudos a todos e até a nossa próxima aula.